Olá, Skiller, tudo bem? Espero que você esteja bem. Vamos para a segunda etapa, a segunda parte, da parte em que a gente falou um pouquinho sobre variáveis, e agora a gente já está explicando sobre os tipos e vamos codificar em mais algumas outras linguagens, beleza? Sigamos. Espera aí, estou aqui. Deixa eu abrir aqui o meu. Aqui, beleza. Então, já fizemos em Ruby exatamente assim. Vamos agora para Python. Vamos para Python. Programa 2 tipos ponto .py. Ponto .py aí que vocês podem verificar que já aparece aqui. O ponto .py é o do Python. O Python, diferente do Ruby, eu vou mostrar as diferenças. Vocês vão compreender. Beleza, vamos lá então para Python. Então, beleza, vamos lá. O Python também não é fortemente tipada. Não é fortemente. É melhor. É fracamente tipada. Python. E o Python tem o Python 2 e tem o Python 3. A gente vai utilizar o Python 3 para executar, certo? Então, primeiro ponto, o Python segue o mesmo princípio do Ruby, 25, por exemplo, inteiro, idade 25, altura 1.75, os mesmos conceitos. Aqui você já consegue verificar que é parecido. Agora já começa a aparecer uma forma diferente. Beleza? Como que funciona? True é igual a true. É dessa forma que a gente utiliza no Python. O false é assim, ó, false. Beleza? Não é com minúsculo, mas sim com o capitalize. A gente utiliza o conceito do capitalize. Certo? Peraí. Beleza. Então, beleza. Então, agora a gente quer mostrar, por exemplo, string. String segue o mesmo princípio. Alice. O char, a letra, é a mesma coisa também. A, certo? Não muda nada. Para a gente mostrar, a gente usa, ao invés de puts, o print. A gente pode usar aqui o print. Tipos básicos. Agora, para usar a interpolação, a gente utiliza esse F aqui. F e abre a e abre as aspas, perdão. E abre aspas. Então, a gente pode colocar aqui idade. E para interpolar, a gente utiliza esse, simplesmente adicionar isso. Não precisa do hashtag como lá no Ruby. Então, podemos vir aqui, idade. E para identificar o tipo, lembra que no Ruby eu usei o ponto .class? Aqui no Python, eu uso a função type. Então, type e passo como parâmetro. Depois vocês vão entender o que é uma função. Imagine uma função matemática. Como que funciona uma função matemática? F de x é igual a x mais y. Um exemplo. Então, para f de x 0, f de 0, isso significa que é 0 mais y. Certo? Então, é isso. A gente pode substituir a variável x pelo valor que a gente passou aqui na função. E aí a função vai ser y. Então o valor de f de f de 0 é y. E assim sucessivamente. Então é a mesma coisa que o conceito. A gente passa para uma função que se chama tipo, type. A gente passa a idade e ele devolve qual é o tipo desse valor, que vai ser inteiro. Certo? Então, beleza. Então a gente pode usar o print f para altura, passando altura. O mesmo conceito aqui. Espera aí que aqui eu vou colocar aqui. Então eu passo um type. Já é interessante vocês irem identificando as diferenças. As linguagens têm peculiaridade, têm coisas particulares, mas bem parecido. Por exemplo, certo? E é importante, o Ruby utiliza o end, o do e o end, um sistema de blocos, que é assim, ó. Por exemplo, uma função def type, um exemplo, aquele type ali. Uma função que eu passo um parâmetro, que pode ser, por exemplo, sei lá, value, valor. E
eu teria um fechamento do bloco para dizer que esse bloco aqui é o fechamento do def, da definição da função. Já no Python não existe esse conceito de end, existe o conceito de identação. Então, eu idento e logo eu já coloco o código aqui. Por exemplo, mostrar print value. Vocês vão entender melhor quando a gente codar, mas entenda que existe esse tipo de diferença. Então, beleza. Print f para altura já foi. Agora eu vou colocar... Então, para eu interpolar, eu uso esse f, beleza? Então, bora lá. Verdadeiro ou false. Falso. Vou passar aqui o mesmo conceito. Type is true. Aqui eu passo o is true. E beleza. Já vou duplicar aqui para a gente colocar o nome. Aqui eu boto o nome. Print caractere, o mesmo princípio. Eu vou duplicar aqui também. O meu eu uso Shift, Opt, setinha para baixo. O de vocês pode ser que seja Ctrl, Shift, setinha para baixo. Para duplicar. Então, beleza. Aqui eu vou usar caractere. Caractere Unicode. Vou passar letra. E letra. Beleza? E agora a gente vamos passar sobre o array. Então, sobre array. O que é um array? É uma lista. Logo, array. Vou passar aqui, então, um array de tamanho fixo. Vocês vão entender depois o que é um array de tamanho fixo e um array de estrutura dinâmica. Vocês vão compreender nas outras linguagens. Dinâmica. Lembre-se, Ruby é uma linguagem de script, Python também é uma linguagem de script, e vocês vão compreender depois a diferença. Beleza, então vamos aqui primeiro. Vou passar números, que poderia ser idades também. Idades, igual. Aqui eu passo os elementos, que poderia ser idade 20, 35 anos, 55 anos. Certo? Então, para eu mostrar, print. Aí eu uso F. E aqui eu posso passar print. Eu posso usar o /n, que ele quebra uma linha, tá? Então, ele, ao invés de mostrar aqui no command line nessa linha, ele vai mostrar na de baixo. Então, ele vai mostrar esse texto aqui chamado array. E aqui ele vai quebrar a linha e aqui embaixo vai mostrar o que a gente quer. Elementos do array. Passo aqui, números, não, idades. E vou passar o tipo aqui, type, números. Beleza. Números não, idade, perdão. Que é a variável. E aqui a gente vai passar o outro, que é array dinâmico, que é a mesma coisa. Só vou explicar para vocês que um array a gente consegue adicionar mais. Então, se eu quiser adicionar mais idades, eu posso pegar um idades.append. Aqui eu vou botar idades old, sei lá. Só para ficar diferente aqui, porque aqui vai ser uma variável que eu quero que seja outra variável. Para eu não modificar essa variável aqui. Eu posso usar o append e colocar um novo valor, por exemplo, 52 anos. Então, em tempo de execução, ele vai dar um append, adicionar, vai colocar aqui, sempre no último, 52. Depois a gente vai estudar um pouco sobre as estruturas de dados de pilha, algumas outras estruturas de dados para vocês entenderem. Mas o resultado não deve ser esse aqui, deve ser, vamos criar aqui, print f aqui idades old. Então vamos colocar aqui elementos aqui type idade old.
Beleza, então Python 3. Eu coloco Python 3 aqui e posso chegar e escrever o nome do arquivo, porque ele é um script, tá? Então vamos lá, programa.python. Aqui, ó. Vamos verificar aqui, peraí. Aqui. Ó, tipos básicos, idade, class int, ele retornou um int aqui, que é um inteiro. Altura é um float, 1.75. Você também com Python consegue fazer a tipagem também. Não é natural da linguagem, mas a gente consegue acoplar uma tipagem ali, certo? Beleza. Então aqui, ó, verdadeiro tem um bool, que é o booleano. O nome Alice é um string. Aqui ele também não faz distinção, mas é uma string, certo? E aqui os elementos, o array, ó, aqui é uma lista. Isso é um ponto importante, vocês entenderem que para algumas linguagens de programação, gente, usa nomenclaturas diferentes para a mesma coisa. Então, lista, por exemplo, hash, depois eu vou falar sobre hash. Para algumas linguagens é dicionário. Então, assim, é só vocês saberem que é array, por exemplo. Lista é array, mas no conceito de Python é lista, certo? E aqui, por exemplo, a gente adicionou o 52, se vocês olharem, por conta do append. Então a gente tem aqui um método, uma função, que é o 52, certo? Então é isso. Para o Python já estamos ok. Eu espero que tenha ficado claro para vocês que assim a diferença é quase nenhuma. Se a gente pegar aqui, por exemplo, o Ruby, depois vocês vão ver que vai começar a mudar sim, tá? Só sendo bem honesto para vocês que, claro que vai, cada sintaxe tem o seu, cada linguagem tem a sua forma. Mas, basicamente, assim, você consegue migrar facilmente para as linguagens. Claro que aí cada linguagem tem as suas boas práticas, e aí você tem que ser esperto de usar um Awelson Python, por exemplo, best practice. E aí a gente sempre tem que buscar as boas práticas, sempre tem um GitHub falando sobre essas boas práticas. O Python ele tem a PEP, então você consegue também ter bastante informação sobre Python nesse sentido. Mas enfim, é só sempre procurar aqui as boas práticas. Esses livros da Aureli, gente, são os melhores, tá? Sempre que vocês quiserem aprender algo e achar que precisa de aprender algo que seja interessante e com insumos de verdade, eu sempre vou recomendar os livros da Aureli. Essa editora é muito boa. Mas enfim, é um pouco disso. Não, nossa próxima aula a gente vai falar sobre. Ainda tem Haskell, Golang. Vamos falar sobre JavaScript. O nosso próximo é o JavaScript, que é mais simples também. E C e Java. Então a gente ainda tem algumas linguagens para falar. Beleza? Então os vejo na próxima aula. Valeu, galera. Abraço.